Eu sabia que aquele casamento não seria fácil, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Desde o primeiro dia, Eduardo deixou claro que me amava e respeitava meu pai, Miguel. Ele nunca teve problemas com nossa origem humilde, mas seus pais, Alberto e Patrícia, jamais esconderam o desprezo. Eles fingiam aceitar, mas no fundo me viam como uma invasora. Quando entramos no salão, os olhares eram nítidos. As pessoas analisavam cada detalhe. Meu vestido, impecável. O terno simples do meu pai. Um motivo de cochichos. Meu pai caminhava ao meu lado com a mesma postura digna de sempre, mas eu sentia a tensão em seu corpo. Ele não pertencia àquele ambiente, e todos faziam questão de lembrá-lo disso. Eduardo me esperava no altar, sorrindo, tentando me passar segurança. Isso me ajudava, mas não impedia o incômodo de ver meus sogros do outro lado do salão. Patrícia sussurrava algo para Alberto e de repente os dois riam. Não precisava ser um gênio para saber o motivo. A cerimônia transcorreu sem interrupções, mas quando chegou a hora da recepção, os ataques começaram. Esse casamento tem uma cara diferente, não tem? Patrícia comentou em tom falso. Nunca vi tanta mistura de classe social. Meu pai fingiu não ouvir. Eu, por respeito a Eduardo, respirei fundo e ignorei. Mas cada comentário, cada risada abafada, cada olhar de desdém, queimava por dentro. Foi quando um dos convidados se aproximou de Alberto e disse em voz baixa, mas audível o suficiente: o casamento de um milionário com a filha de um operário. Parece história de novela. Alberto sorriu e completou: uma novela barata. Meu pai ouviu. Eu ouvi. O que viria depois, eles não estavam preparados para enfrentar. A recepção começou, mas a sensação de incômodo não desaparecia. Eduardo segurava minha mão, tentando manter a leveza do momento, mas eu sentia seu desconforto. Ele também percebia os olhares, os cochichos, os risos contidos. Meu pai, por outro lado, mantinha a postura, firme, silencioso, como se nada ao redor o atingisse. Mas eu sabia que atingia. Os garçons passavam servindo champanhe, taças reluzindo sob a luz dourada do salão. No entanto, quando chegaram até nós, serviram Eduardo e a mim, mas ignoraram Miguel. Ele percebeu e fez menção de pedir, mas um simples olhar de Patrícia para o garçom foi suficiente para que ele se afastasse rapidamente. Não se preocupe, filha, meu pai disse, percebendo minha indignação. Não preciso de champanhe para comemorar sua felicidade. A frase era bonita, mas a realidade era cruel. Aquilo não era descuido, era desprezo. Patrícia e Alberto se aproximaram, cada um com uma taça na mão, sorrisos falsos nos lábios. Querido, tudo perfeito, não? Acha? Patrícia perguntou ao marido, olhando diretamente para Miguel. Perfeito. E diferente, Alberto respondeu, dando um gole na bebida. Nunca imaginei ver um casamento com tantos contrastes. Mas o amor é isso, não é? Surpreende. Eu sabia o que aquilo significava. Eles estavam deixando claro, para mim e para todos, que Miguel era um elemento destoante na festa. Eduardo interveio, tentando manter a paz. O que importa é que estamos felizes. Certo, mãe. Claro, querido, ela respondeu. Desde que sua felicidade venha acompanhada das escolhas certas. Meu pai continuou em silêncio, mas seu maxilar travado denunciava que ele estava sentindo cada palavra como uma lâmina. Mais. Risadas abafadas vinham de alguns convidados, pessoas que claramente compartilhavam da mesma arrogância dos meus sogros. Eu tentava engolir aquilo, mas a cada minuto ficava mais difícil. Até que um homem bem vestido, amigo de Alberto, se aproximou. Olhou meu pai de cima a baixo e soltou. Então o senhor é o pai da noiva? Diferente do que imaginava. E o que imaginava? Perguntei antes que meu pai pudesse responder. O homem sorriu, sem graça. Nada demais, apenas algo mais à altura dessa cerimônia. O sangue ferveu nas minhas veias. Meu pai continuava calado, mas eu via que seus olhos estavam pesados. Foi então que Alberto, sem a menor necessidade, disse algo que me fez perder o controle. Mas o importante é que ele está aqui, não é?
mesmo sem se encaixar. Minha respiração ficou pesada. Eu podia ignorar até aquele momento, mas não mais. Eduardo segurou minha mão com força, tentando me acalmar. Meu pai me olhou num pedido silencioso para que eu não reagisse. Mas eu não podia mais deixar aquilo passar. E antes que eu pudesse me conter, as palavras saíram. Se meu pai não se encaixa aqui, então talvez esse casamento não seja digno dele. O salão ficou em silêncio. Agora eu tinha a atenção de todos, e eu não iria mais recuar. O silêncio no salão durou segundos, mas pareceu uma eternidade. Meus sogros me olhavam como se não acreditassem no que tinham acabado de ouvir. Eduardo engoliu seco, percebendo que a situação estava saindo do controle. Meu pai, ao meu lado, manteve-se sereno, mas eu via em seus olhos o pedido para que eu não transformasse aquele momento em um confronto direto. Mas eu não conseguia mais engolir. Isabela... Eduardo tentou intervir, mas Patrícia o interrompeu. Ora, querida, não precisa exagerar, ela disse com um sorriso forçado. Foi só um comentário inofensivo. Não foi inofensivo, retruquei, sem abaixar a cabeça. Nada do que vocês fizeram até agora foi. Desde o momento em que entrei aqui, vocês têm tentado diminuir o meu pai. Alberto riu, debochado, e olhou para os amigos ao redor como se quisesse transformá-los em plateia. Veja bem, ninguém está tentando diminuir ninguém, mas sejamos honestos, Isabela. Você sempre soube que seu pai não combina com esse ambiente. Meu pai respirou fundo, desviando o olhar. Ele era um homem de fibra, mas eu sabia que cada palavra ali pesava como chumbo. Eu ia responder, mas antes que pudesse, um dos convidados resolveu se juntar à humilhação. E não é só o pai da noiva, disse um homem elegante, rindo. Essa história toda parece um roteiro de novela. O milionário e a moça humilde. Só falta alguém revelar que tudo isso foi um golpe. A gargalhada de Alberto preencheu o salão. Eu tremia de raiva. Meu pai se levantou. Miguel! Chamei, temendo que ele fosse embora. Ele olhou para mim e sorriu, mas era um sorriso triste. Está tudo bem, filha. Acho que já vi e ouvi o suficiente. E então ele fez menção de sair. Naquele momento, algo dentro de mim gritou. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu não podia permitir que ele saísse dali humilhado, e foi por isso que, antes que ele pudesse dar um passo, virei para o cerimonialista e fiz um pedido. Me dê o microfone. O barulho no salão cessou. Todos os olhares se voltaram para mim. Patrícia arregalou os olhos. Isabela, o que você pensa que está fazendo? Peguei o microfone das mãos do cerimonialista e olhei diretamente para meu pai. Não vou deixar isso passar. A voz saiu firme. Agora todos me ouviriam. O eco da minha voz reverberou pelo salão. Todos os olhares estavam em mim, mas eu não sentia medo. Não mais. Segurei o microfone com força, meu coração disparado no peito, e olhei diretamente para meu pai. Ele parecia dividido entre o orgulho e o receio do que eu faria. Mas eu já tinha decidido. Eu passei a noite toda ouvindo comentários maldosos, risadas disfarçadas, vendo meu pai ser tratado como se não fosse digno de estar aqui. Minha voz cortou o silêncio. E eu fiquei calada, tentando evitar problemas. Mas agora chega. Patrícia trocou um olhar com Alberto, claramente incomodada. Alguns convidados desviaram os olhos, mexendo nas taças de champanhe como se quisessem sair dali. Eduardo me olhava sem saber o que fazer. Isabela, não há necessidade disso. Patrícia tentou intervir, forçando um sorriso. Ah, sim, continuei, ignorando sua tentativa de me calar. Porque vocês julgam meu pai pelo que ele veste, pelo que ele tem ou deixa de ter. Mas nenhum de vocês sabe quem ele realmente é. Minha voz tremia, não de medo, mas de emoção. Meu pai se mexeu na cadeira, desconfortável. Ele nunca gostou de ser o centro das atenções. Querida, ele tentou me interromper, mas eu continuei. Esse homem que vocês tratam como se fosse um intruso é o homem mais digno que eu conheço. Um homem que criou a filha sozinho, que trabalhou dia e noite para garantir que eu tivesse oportunidades.
Um homem que nunca precisou pisar em ninguém para conquistar respeito. O silêncio no salão era absoluto. Ninguém se atrevia a interromper. Foi então que olhei diretamente para meus sogros. Mas vocês não sabem disso, não é? Porque estão ocupados demais se sentindo superiores. Patrícia ficou vermelha. Alberto apertou os lábios. Mas antes que qualquer um deles pudesse responder, meu pai se levantou. Ele olhou para mim e havia algo nos seus olhos que eu não conseguia decifrar. Então, para minha surpresa, ele estendeu a mão e pediu o microfone. E quando começou a falar, ninguém estava preparado para o que ele iria revelar. Meu pai segurou o microfone com firmeza, mas sua expressão era tranquila. Ele olhou ao redor, encarando cada rosto que até aquele momento o havia tratado como um intruso. Eu nunca precisei da aprovação de ninguém para ser quem sou. Sua voz soou firme, preenchendo cada canto do salão. Mas hoje, por minha filha, acho que chegou a hora de dizer algumas verdades. Patrícia cruzou os braços, desconfortável. Alberto tentou disfarçar o incômodo bebendo um gole de champanhe. Os convidados mantinham o silêncio, atentos. Meu pai respirou fundo antes de continuar. Muitos aqui me olham e enxergam apenas um homem simples, alguém que não deveria estar nesse lugar. Mas o que ninguém sabe é que anos atrás eu ajudei uma família que estava à beira da falência. Os cochichos começaram. Alguns trocaram olhares curiosos. Naquela época, essa família perdeu tudo. O patriarca estava desesperado, sem saber como salvar seu nome, sua empresa, sua casa. E eu, mesmo sem ter muito, estendi a mão. Alberto, que antes parecia indiferente, ficou tenso. Patrícia arregalou os olhos. Eu emprestei dinheiro. Dinheiro que nunca pedi de volta. Eu fiz. Isso porque acreditava que aquele homem merecia uma segunda chance. O salão inteiro esperava a próxima frase. O clima ficou pesado, quase sufocante. Foi então que meu pai olhou diretamente para meus sogros e disse: Esse homem era você, Alberto. O impacto foi imediato. Um choque absoluto tomou conta do salão. Algumas pessoas arregalaram os olhos. Outras levaram as mãos à boca, incrédulas. Patrícia ficou pálida. Alberto ficou sem reação. Isso não pode ser verdade. Alguém sussurrou entre os convidados. Mas meu pai não parou. Eu nunca contei essa história porque nunca precisei de reconhecimento. Mas ver minha filha e a mim sendo humilhados por alguém que um dia precisou de mim e foi ajudado, isso eu não posso aceitar. O silêncio era ensurdecedor. Meu coração batia acelerado. Eu olhava para Eduardo, que parecia tão chocado quanto eu. Alberto não conseguia mais esconder a tensão. Patrícia desviava o olhar, incapaz de encarar meu pai. Mas a verdade já estava exposta, e nada que dissessem poderia mudar isso. O salão continuava em silêncio. O impacto das palavras do meu pai pairava sobre todos como um peso impossível de ignorar. Meus sogros estavam imóveis. Patrícia piscava rapidamente, tentando processar a revelação. Alberto, por outro lado, segurava a taça de champanhe com tanta força que parecia prestes a estilhaçá-la. Isso é um absurdo, ele murmurou, finalmente quebrando o silêncio. Meu pai apenas o observou, sem pressa, sem raiva. É um absurdo porque você... Quer que seja, Alberto. Mas sabe que estou falando a verdade. Os convidados se entreolhavam, sussurrando entre si. Era evidente que ninguém sabia dessa história, nem Eduardo. Ele olhava para os pais com a testa franzida, esperando uma explicação. Pai, isso é verdade? Ele perguntou, a voz carregada de confusão. Alberto limpou a garganta, tentando recompor a postura. Isso foi há muito tempo, Eduardo. E eu resolvi a situação sozinho. Meu pai riu, um riso baixo e sem humor. Sozinho? Repetiu cruzando os braços. Porque eu me lembro muito bem do dia em que sua esposa veio até minha casa, desesperada, implorando por ajuda. Patrícia se virou de repente, os olhos arregalados. Isso é uma mentira. É mesmo? Meu pai levantou uma sobrancelha.
Porque eu ainda tenho a carta que você me escreveu, Patrícia. Uma carta onde você me agradecia por ter salvo sua família. Da ruína. Ela ficou muda. Um burburinho tomou conta do salão. As pessoas estavam em choque. O olhar de Eduardo vacilava entre os pais e meu pai, tentando juntar as peças. Você ajudou a salvar nossa família? Ele perguntou a Miguel, incrédulo. Sim, meu pai confirmou, firme, mas nunca pedi nada em troca. Nunca contei a ninguém. Só queria que pudessem recomeçar. Alberto fechou os olhos, respirando fundo. Isso não importa mais, ele disse entre dentes. Meu sangue ferveu. Não importa? Minha voz saiu cortante. Meu pai estendeu a mão para vocês quando mais precisaram e agora vocês o tratam como se fosse um ninguém? Alberto ficou sem resposta. Patrícia desviou o olhar, incapaz de sustentar a verdade. Mas naquele momento, não havia mais nada que pudessem fazer para esconder quem realmente eram. O peso da revelação ainda pairava no ar. O burburinho entre os convidados aumentava, como se todos tentassem digerir o que acabaram de ouvir. Eduardo olhava para os pais, esperando alguma explicação, mas Alberto parecia travado, sem palavras. Patrícia apertava os lábios, incapaz de encarar ninguém. Então é isso? Minha voz quebrou o silêncio. Durante toda a noite, vocês humilharam meu pai. Fizeram piadas, sorrisos falsos, o ignoraram. Mas no fim, são vocês que devem tudo a ele? Alberto passou a mão no rosto, irritado. Isso foi no passado, ele rebateu, tentando recuperar a compostura. E não muda o fato de que sua família e a nossa são mundos completamente diferentes. Eu ri, sem acreditar. Diferentes? Você quer dizer que meu pai, um homem honesto, trabalhador e digno, é diferente de você, que aceitou ajuda e depois cuspiu no prato em que comeu? Ele me olhou com raiva, mas não teve resposta. Vocês passaram anos nos julgando. Meu pai continuou, finalmente se dirigindo diretamente a Alberto e Patrícia. Mas foram vocês que, um dia, ficaram de joelhos, pedindo ajuda, e agora fingem que nunca precisaram de mim. Eduardo, que até então ouvia tudo calado, se virou para os pais, a frustração evidente em seu rosto. Isso é verdade? Sua voz saiu baixa, mas carregada de decepção. Vocês precisaram do Miguel e nunca me contaram? Patrícia abriu a boca, mas hesitou. Sabia que qualquer mentira agora seria desmascarada. Nós resolvemos nossa situação como pudemos, Alberto disse, desviando o olhar. Sim, meu pai concordou. Com o dinheiro que dei a vocês, os convidados não conseguiam mais esconder suas reações. Alguns murmuravam, outros apenas assistiam ao desastre que meus sogros estavam protagonizando. Você não devia ter falado nada. Alberto sibilou para Miguel, os olhos carregados de ressentimento. Meu pai soltou um suspiro cansado. Eu nunca quis nada em troca. Nunca precisei que ninguém soubesse. Mas quando vi minha filha sendo humilhada por vocês, não pude mais ficar calado. O silêncio foi ensurdecedor. Eduardo abaixou a cabeça, respirando fundo. Quando voltou a falar, sua voz carregava uma certeza que eu não esperava ouvir tão cedo. Eu não posso compactuar com isso. Patrícia arregalou os olhos. Eduardo, mas ele já tinha tomado sua decisão, e naquele momento eu soube que a noite ainda estava longe de acabar. O olhar de Eduardo estava firme, decidido. Patrícia e Alberto ainda tentavam absorver o que tinham acabado de ouvir, mas não havia mais nada a ser dito. O silêncio da vergonha pesava sobre eles. Você não pode estar falando sério, Patrícia sussurrou, a voz tremendo. Estou mais sério do que nunca, Eduardo respondeu, encarando os pais. Passei a vida inteira admirando vocês, achando que nossa família era um exemplo. Mas agora vejo que estavam apenas fingindo ser algo que não são. Alberto se levantou, furioso. Está me julgando por algo que aconteceu anos atrás? Não, pai. Estou julgando você pelo que fez hoje. Eduardo rebateu. Você e a mamãe passaram a noite inteira humilhando Miguel, fazendo piada, tratando-o como se fosse menor. E ele foi o homem que salvou vocês. O burburinho no salão crescia.
Patrícia tentava desesperadamente salvar as aparências. Eduardo, querido, você está deixando a emoção falar mais alto. Vamos conversar em casa. Não. Ele a interrompeu, sua voz firme. Essa conversa precisava ter acontecido muito antes. O silêncio voltou. Meu coração batia acelerado. Eu jamais imaginei que Eduardo tomaria uma decisão tão firme contra os próprios pais. Ele se virou para meu pai. Miguel, eu te devo desculpas. Você nunca mereceu nada do que aconteceu aqui hoje. Meu pai sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero. Você não tem que se desculpar pelo que não fez, Eduardo. Mas agradeço suas palavras. Eduardo apertou minha mão. E se alguém aqui ainda tem dúvida, eu me casei com Isabela porque a amo. E parte do que me fez amá-la foi o homem que a criou. Meu peito se aqueceu. Alberto e Patrícia estavam imóveis. Não sabiam o que dizer. Eles haviam perdido o controle da situação. Foi então que um dos convidados, que até então só observava, bateu palmas. Outra pessoa fez o mesmo, e logo o salão inteiro aplaudia meu pai. Meus sogros continuavam sentados, derrotados. Pela primeira vez, estavam no lugar que tentaram colocar Miguel. Humilhados diante de todos. Mas isso não era sobre vingança, era sobre respeito. A recepção continuou, mas o clima tinha mudado completamente. O foco já não era mais a ostentação, a riqueza ou as aparências. O que realmente importava agora estava claro para todos: caráter, dignidade e respeito. Os convidados ainda cochichavam sobre a revelação, e alguns se aproximaram do meu pai para cumprimentá-lo. Antes, eles o ignoravam. Agora, o tratavam como alguém digno de admiração. Miguel, no entanto, permaneceu o mesmo. Ele não buscava reconhecimento, muito menos vingança. Apenas acenava com a cabeça, educado, mas sem se deixar levar pela súbita mudança de atitude. Já meus sogros, esses sim estavam completamente diferentes. Patrícia e Alberto continuavam sentados, sem reação, sem a arrogância de antes. Patrícia mexia no guardanapo, fingindo estar entretida, enquanto Alberto mantinha o olhar fixo na mesa, como se desejasse desaparecer. Eduardo não fez questão de falar com eles. Ele estava comigo, segurando minha mão, mostrando para todos que já tinha feito sua escolha. Quando a música recomeçou e os casais voltaram a dançar, senti meu pai hesitando ao meu lado. Eu já vou indo, filha, ele disse baixo. O quê? Olhei para ele surpresa. Não, pai, fique um pouco mais, ele sorriu. Eu vim pelo seu casamento, cumpri meu papel. Agora, essa festa é sua. Eu sabia que ele estava tentando evitar mais constrangimentos, mas não ia deixar que ele saísse, assim. Então, me concede essa dança antes? Perguntei, segurando sua mão. Os olhos dele brilharam por um instante. Então, assentiu. Quando entrei na pista de dança com meu pai, senti os olhares novamente. Mas dessa vez eram diferentes. Não. Havia mais desprezo. Havia respeito. E essa foi a melhor resposta que ele poderia ter dado a todos naquela noite. A melodia suave preenchia o salão enquanto meu pai e eu dançávamos. Não era uma dança ensaiada, nem elegante como a dos outros casais ao redor, mas era a mais sincera daquela noite. Eu via nos olhos dele o orgulho, e isso bastava. Os convidados observavam em silêncio. O mesmo silêncio que antes era carregado de julgamento, agora trazia algo diferente. Reconhecimento. Olhei para Eduardo. Ele nos observava com um pequeno sorriso, como se finalmente tudo estivesse no lugar certo. Meus sogros, no entanto, permaneciam afastados. Alberto segurava o copo vazio, sem coragem de levantar os olhos. Patrícia tinha os lábios apertados, como se ainda tentasse processar o que acontecera. Mas eles não eram mais o centro das atenções. Quando a música terminou, meu pai beijou minha testa. Seja feliz, filha, é só isso que importa. Senti um nó na garganta. Você também, pai. Ele sorriu e se afastou, pronto para ir embora. Mas dessa vez, não era uma fuga. Ele ia de cabeça erguida. Os convidados abriram passagem para ele sair, e então aconteceu algo que ninguém esperava. As palmas começaram. Primeiro discretas,
Depois tomaram todo o salão. Todos ali sabiam o que havia acontecido. Todos reconheceram quem era o verdadeiro homem digno daquela noite. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eram lágrimas de alívio. Meu pai não precisava de aplausos, mas o respeito conquistado naquela noite era inegável, e eu sabia que aquele momento jamais seria esquecido. O casamento seguiu, a festa continuou, mas nada seria como antes. Eu havia me casado. Mas meu pai foi quem saiu dali vitorioso. A vida sempre nos coloca diante de situações em que o verdadeiro valor das pessoas é testado. Nem sempre quem ostenta riqueza carrega dignidade. E nem sempre quem tem pouco materialmente é pobre de espírito. Miguel mostrou que respeito não se impõe com dinheiro, mas se conquista com caráter e ações. E você? O que faria se estivesse no lugar dele? Teria ficado em silêncio diante da humilhação ou enfrentaria tudo para defender sua verdade? Clique no vídeo que está na tela para continuar essa jornada de autoconhecimento e refletir sobre o que realmente importa na vida. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa. Nos vemos no próximo vídeo.